Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da individuologia. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho, no sentido geral. E o tema que eu escolhi para hoje é o flagelo do conservadorismo académico. Porquê é que eu escolhi falar acerca do flagelo do conservadorismo académico? Porque eu sinto ou acredito que um dos ambientes mais conservadores que existe é um ambiente académico. Até se uma pessoa for a ver a palavra academia, que vem de Platão, que é um dos pais do... E eu gosto do filósofo Platão, mas que é um dos pais, de uma maneira ou de outra, do dogmatismo. Não só ele, também poderíamos falar em Parménides. Mas é interessante uma pessoa associar o dogmatismo ao conservadorismo, de uma maneira ou de outra. É interessante apenas. Porque eu falo nisto, porque eu sinto que, eu acredito mesmo profundamente que um dos ambientes mais conservadores é um ambiente académico. Um dos ambientes mais que parece uma lata de conservas, que parece uma lataria, que parece uma gangue de conservas, ou de a gangue da lataria, do conservadorismo. Um dos ambientes que eu considero mais isso é o ambiente académico. Eu sinto que, tal como na política, há muita gente que vai para a política não com um sentido profundo de missão, mas com o sentido de adquirir o título, adquirir uma forma de se promover pessoalmente e profissionalmente, de uma maneira ou de outra. Eu acredito que, e sinto mesmo profundamente, e tenho até algumas provas que valem o que valem, de que há muita gente que vai para o meio académico mais em busca de buscar reconhecimento, de buscar o título, de buscar aquela pompa, de buscar de se enquadrar num meio reconhecido de uma maneira ou de outra, do que com o sentido de missão de contribuir para o avanço da civilização de uma maneira ou de outra, para o avanço de algo que vai contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas no sentido geral. O ambiente académico, no meu entender, que deveria ser um ambiente de profunda inovação, de uma aposta na novidade, nas coisas novas, na diferença, é muitas vezes o ambiente de um autoritarismo conservador que bloqueia o avanço das inovações. Não só, mas também. Claro que também há inovação nas academias, mas também há muito bloqueio da inovação nas academias. Da inovação num sentido geral. Há pessoas que chegam, e eu tenho conhecimento de cientistas até, que só conseguiram desenvolver determinados enquadramentos científicos depois de saírem da academia. Alguns cientistas só propuseram determinadas inovações depois de saírem das instituições em questão. Porque até então não poderiam tocar em determinados assuntos porque seria tabu. Já repararam que quem sempre julgou os grandes, quem sempre julgou, atacou com legitimidade e com força, não só, mas também, mas principalmente, os grandes inovadores da humanidade, os grandes pensadores, aqueles que propuseram aqueles que questionaram mais, sempre foi as autoridades políticas, religiosas, científicas, intelectuais. Quem é que condenou ou tentou condenar Giordano Bruno, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, até Albert Einstein, por causa dele colocar em causa a autoridade de Isaac Newton, o ídolo Isaac Newton, principalmente para os britânicos? Nós temos que compreender que os cientistas e autoridades intelectuais académicas, elas também vivem bloqueios, essas pessoas também vivem bloqueios intelectuais, apegos intelectuais, conservadorismo intelectual, escravidão intelectual. E principalmente quando muitos vão para a academia para buscar reconhecimento, eles vão na tentativa inconsciente de construir o erudito, a imagem do erudito. O que é o erudito, neste caso? Eu falo isso na obra que vai ser publicada agora. O erudito é aquele que já sabe muito acerca daquilo que é sabido. Ele, no fundo, claro que cada caso é um caso, mas dentro deste enquadramento conotativo, o erudito é aquele que já sabe muito acerca do que já é sabido. É a enciclopédia ambulante.
Então, esta falta de autoestima que leva uma pessoa a buscar um profundo reconhecimento dos outros faz com que uma pessoa, por ter medo de afirmar algo diferente, porque poderá não gostar, porque o mais difícil de gostar é diferente, por exemplo, só estão preocupados em criar uma enciclopédia ambulante e vomitar aquilo que já aprenderam, mas no fundo não trazem nada de novo. E o palco da academia, que deveria ser o palco da inovação, deixa de existir. Porque as pessoas vão para a academia muito mais centradas em construir a carreira e buscar reconhecimento do que em criar algo novo, mesmo que tenha de colocar em causa o próprio conservadorismo da academia. Então, muitas vezes a academia, as universidades, deixam de ser o sítio da inovação, da verdadeira inovação, que entra no terreno do desconhecido, do desconforto intelectual, e passa a ser e é muitas vezes o sítio dos lobbies. E da busca de reconhecimento intelectual. E muitas vezes quem traz algo novo é condenado pelas autoridades académicas e científicas. É rejeitado. Quantas coisas novas... Olha, o que aconteceu com Freud? Conta a história que, quando Freud deu a primeira palestra a falar acerca da sexualidade e todo esse tipo de coisas, que foram cuspir. Para o chão, ou na cara, ou seja o que for. E quem é que fez isso? As autoridades. As autoridades científicas e intelectuais. Há um grande conservadorismo. E depois, porque é que a figura da autoridade é a figura que mais... Porque como sente que tem poder, a figura da autoridade, porque vai para a academia para buscar esse poder, para se sentir poderosa e reconhecida, é a pessoa que sente, esta figura da autoridade, que sente que tem mais legitimidade e mais poder para rebaixar, para atacar as novidades, as boas novas, as inovações. Aquelas coisas profundamente estranhas que são propostas muitas vezes por cientistas. E isto acontece muito, e eu estou no meio estou no ambiente da filosofia, entre aspas, isto acontece muito dentro do ambiente académico da filosofia. Eu fiz a licenciatura, acompanho o trabalho de filósofos, seja o que for, e se há ambiente onde eu senti muito conservadorismo foi dentro da academia. Foi dentro da escola. Foi dentro da faculdade. Porque há uma... E esta é a desconstrução que eu faço. Porque isto não serve para julgar nem ser malícia. Serve para pôr a pensar. Há uma busca, há uma falta de autoestima, uma busca tão grande por reconhecimento, que a pessoa só se fica nos clássicos. E a pessoa, para ser reconhecida intelectualmente, que é essa a única vontade, a academia deixou de ser o sítio. As grandes inovações muitas vezes acontecem quando quê? Quando a pessoa criou uma perspectiva nova acerca de uma perspectiva de outra pessoa. Porque há um medo profundo de tocar um plano diferente, um plano mais desconhecido, um plano desconfortável, um plano que poderá ser julgado ou ridicularizado. Então, muitas vezes, a academia, o meio académico, o meio universitário, mais parece uma lataria, mais parece umas latas de conservas ali, que está tudo a querer conservar alguma coisa. As pessoas estão numa luta tão grande por reconhecimento que a inovação e depois aparecem jovens a trazer coisas novas. E claro que também há casos em que se apoia a inovação, mas não pode passar determinados perímetros. Albert Einstein passou muito de determinados perímetros. Giordano Bruno passou muito de determinados perímetros. E muitos filósofos, cientistas, intelectuais passaram muito de determinados perímetros e foram julgados, foram condenados, foram ridicularizados. Por quem? Pelas figuras da autoridade. E quais são as figuras máximas da autoridade intelectual? Seja qual for a área. Pode ser a autoridade intelectual científica também. Política. São as da academia. São as relacionadas com as academias. Com as universidades. Muita evolução, muita inovação acontece fora do enquadramento académico. Grandes filósofos, grandes pensadores, grandes cientistas, eles fizeram o trabalho deles fora da academia, porque muitas vezes eles foram julgados dentro da própria academia. Porque o ser humano ainda tem muita dificuldade em lidar com a diferença, com a inovação. Há muito conservadorismo. O nosso ego faz com que nós nos apeguemos, porque lidar com a diferença
implicas muitas vezes a possibilidade, periodicamente, a possibilidade de eu ter de me colocar em causa e de eu ter de admitir a possibilidade de estar errado ou ter de admitir a possibilidade de mudar ou a necessidade de mudar. E como é desconfortável todo esse tipo de coisa, a pessoa prefere conservar as coisas. Ficar naquela zona de conforto intelectual. E há muitas autoridades intelectuais, seja qual for a área, que estão a conservar, que estão bloqueadas, paradas no tempo. E às vezes essas pessoas estão a ocupar espaço, entre aspas, também é impreciso, enciclopédias ambulantes, professores, para ensinar, mas às vezes elas estão a ocupar espaço, entre aspas, e no sentido de não estarem a dar espaço para inovadores, para inovadoras, para propostas novas, radicais, relativas à raiz, em que se muda profundamente paradigmas. Há determinados assuntos que são tabu para se falarem nas universidades e nas academias. Porque muitas vezes as pessoas estão preocupadas com aquele reconhecimento, o doutoramento, o pós-doutoramento, a cátedra, a necessidade é tão grande de mostrar que se sabe, de se mostrar que é uma enciclopédia ambulante para ser reconhecido pelos outros, mas depois chega-se lá e fica-se acomodado ou acomodada e não se faz nada de novo, fica-se parado no tempo. A pessoa já adquiriu a cátedra, já adquiriu o reconhecimento, já adquiriu tudo isso e não faz mais nada. E não dá espaço para a inovação. Porque depois o que é que acontece na psique das pessoas que já têm toda aquela... Já são pavões dentro da academia? A inovação não pode acontecer fora da academia. A inovação não pode acontecer por outros. Então o outro, que não tem todo este título, todo este estatuto, criou uma coisa nova e eu que tenho não criei? Não posso ser assim. Então vamos calcar e vamos pisar e não vamos deixar outra pessoa ascender. Dentro ou fora da academia. E estes joguinhos de reconhecimento intelectual, isto parece ridículo que eu estou a falar, mas isto acontece. Não pensem que de repente um professor é catedrático, um professor tem doutoramento e pós-doutoramento, que é uma pessoa, é um intelectual com uma liberdade intelectual profunda. Não acontece isso. Isso é uma ilusão. E para que é que eu faço este vídeo? Este vídeo não serve para julgar, nem para ser moralista. Eu sei que cada caso é um caso. Este vídeo serve para pôr a pensar. Para que é que serve a filosofia? Se uma pessoa não questionar as coisas, se uma pessoa não questionar as autoridades, se uma pessoa não questionar os ídolos, se uma pessoa não colocar em causa a própria academia, se uma pessoa for à origem etimológica e histórica, a Academia de Platão, um dos pais do dogmatismo, mesmo direto ou indiretamente, ideias cristalizadas de uma maneira ou de outra no mundo das ideias, verdades absolutas. E eu acho que é muito importante nós refletirmos acerca disso, nós darmos dignidade ontológica. Não só uma relativa dignidade ontológica, aquilo que acontece dentro do meio académico, mas também dar dignidade ontológica àquilo que acontece fora do ambiente académico, porque não tem espaço para acontecer dentro do ambiente académico. Porque há um conservadorismo profundo dentro do ambiente académico. O ambiente académico dentro do ambiente universitário. Professores, investigadores, seja o que for. Porque às vezes depois as pessoas escravas, as pessoas ficam escravas de determinadas ideias e só vêm a academia à frente, universidades. Tudo aquilo que é fora do enquadramento académico, tudo aquilo que poderá ser ridicularizado por determinadas autoridades que estão ali conservadoras, parecem latas de atum. E eu não estou a dizer ninguém específico, eu estou a falar assim forte que é para pôr a pensar. Se essas autoridades conservadoras, mas só não imagina que são conservadoras profundas e tudo que é inovação é posto de lado quase. Se essas autoridades não valorizarem determinado desenvolvimento, determinada investigação fora do ambiente académico, então eu também não vou valorizar. Porque interessa a valorização dentro do ambiente académico. Nos ambientes mais conservadores que eu identifico, eu não sou o único a pensar desta maneira, que existe no mundo, na sociedade, no sentido geral. Nas sociedades. E isto obriga-nos a pensar. Obriga-nos a pensar porque às vezes as pessoas estão tão preocupadas com estatutos, com reconhecimentos, com entrar e ser reconhecido e ganhar aquele título, e ganhar aquela pompa,
E no fundo são só escravidões, de uma maneira ou de outra. É só a escravidão pura. Pegos, bloqueios intelectuais, conservadorismo, jogos de interesses, lobbies e todo esse tipo de coisas, e o mundo académico fica muitas vezes parado no tempo completamente. E quando aparece alguém a dizer uma coisa escandalosamente diferente, essa pessoa é maluco, essa pessoa é... Começa-se logo a colocar rótulos. E quem é que sente que tem mais poder, mais legitimidade para colocar rótulos, para ridicularizar, para ofender, para todo esse tipo de coisa? Quem tem mais título. Quem tem mais poder, quem tem a cátedra, quem tem o doutoramento, o pós-doutoramento e todo esse tipo de coisas, e está dentro do mundo académico, e essas pessoas sentem que têm mais legitimidade para fazer isso. E foram essas pessoas, de uma maneira ou de outra, tanto no ambiente académico como no ambiente religioso e não só, e no ambiente político, que mais julgaram os grandes inovadores da humanidade, os grandes pensadores da humanidade, os grandes cientistas da humanidade. Porque idolatra-se de uma maneira ou de outra Albert Einstein, mas ele foi muito julgado por autoridades científicas. Porque estavam apegadas ao ídolo Isaac Newton. Ou porque o Albert Einstein estava fora do ambiente académico, não estava sequer a dar aulas numa universidade. E de repente, na cabeça das pessoas, quem é que este pelintra pensa que é? Para estar a criar uma inovação científica quando eu estou aqui dentro do meio académico e não criei. E não trouxe nada de novo para o mundo, para a humanidade, para a sociedade. Quem é que este pelintra pensa que é? Que está fora do ambiente académico. Ele foi chamado depois do trabalho feito fora do ambiente académico, ele foi chamado depois para vir para o ambiente académico. Mas ele estava fora do ambiente académico a criar um trabalho sozinho. De uma maneira ou de outra. Portanto, isso aconteceu fora do ambiente académico. E este não é o único caso, este não é o único exemplo. Isso aconteceu com diversos filósofos, com diversos pensadores, com diversos, seja o que for. E às vezes nós não valorizamos o trabalho de alguém. Porque poderemos não valorizar o trabalho de alguém porque essa pessoa, por alguma razão, está fora do ambiente académico. E não imaginamos que ainda bem que está fora do ambiente académico. Ou pelo menos pode desenvolver o seu trabalho. Porque deveria ser ainda bem que o seu trabalho, se tem legitimidade, se tem força e se contribui de alguma maneira para melhorar a nossa consciência relativamente à realidade, pelo menos ainda bem que ela fez o trabalho dentro ou fora do ambiente académico. Agora, seria fantástico que o ambiente académico, universidades, investigação, todo esse tipo de coisas, desse espaço para coisas novas e diferentes. E não fosse tão conservador. Agora uma pessoa pode, de repente, imaginar mil no caso, e aquele caso em que não sei o quê, ou apoiou muita inovação, e aquele caso... Olha, isto acontece todos os dias, milhares de vezes. Pessoas com propostas, ideias e não sei o quê, são postas de lado completamente e não é por não terem valor. É por colocar em causa o conservadorismo académico. O facto de haver uma ou outra notícias não significa que, de repente, o ambiente académico não seja profundamente conservador. Às vezes chega a ser mais conservador do que aquelas pessoas que são consideradas conservadoras dentro do ambiente religioso. Portanto, fica aqui. Este vídeo não serve para julgar, nem para ser moralista, como eu costumo falar. Serve para pôr a pensar. Serve para pôr profundamente a pensar acerca daquilo que acontece de uma maneira ou de outra dentro do ambiente académico. E para pôr a pensar acerca da idolatria que existe relativamente àquilo que acontece dentro das universidades e não só. Porque se calhar é preciso ter cuidado com os ídolos que uma pessoa tem. Se calhar uma pessoa idolatra figuras conservadoras que bloqueiam o desenvolvimento de uma maneira ou de outra. E o ambiente académico, no meu entender, deveria ser aquele que mais apoia, o que mais deve apoiar, todo o tipo de inovações e de propostas, e seja o que for. E não aquele que mais bloqueia. Porque tem lá pavões que estão a querer conservar o lugar, que, como não criaram nada de novo, não pode vir ninguém de fora criar algo novo. E estão ali acomodados, os pavões estão acomodados, já ganharam o título, já são de uma maneira ou outra reconhecidos intelectualmente e pronto, ficam ali sempre para estudar muito, para mostrar que se é um enciclopédia ambulante, que se é um erudito ou uma erudita, e não se faz nada de novo, verdadeiramente. E não se dá espaço para os jovens. Porque se vocês forem a ver, grande parte das inovações científicas, intelectuais, filosóficas, seja o que for, aconteceram por jovens. Isaac Newton,
Albert Einstein, entre outros, eram jovens, tinham 20 e tal anos, quando fizeram grandes propostas para a humanidade. Por norma, as grandes inovações, elas não acontecem dentro de um ambiente académico por parte de pessoas mais velhas e conservadoras. As grandes inovações têm de acontecer por jovens. Isto não serve para discriminar faixas etárias, ou seja o que for. Não serve para discriminar nada disso. Mas é uma questão estatística. Portanto, fica aqui uma pequena reflexão acerca do conservadorismo, do flagelo do conservadorismo académico, que é um conservadorismo intelectual, de uma maneira ou de outra, que acontece por parte de um egocentrismo ideológico. Não, as coisas só podem ser à minha maneira, portanto, se eu sou conservador, não sou conservador, eu sou o erudito aqui das universidades, ou na universidade, só as minhas ideias é que estão certas. Se aparece aqui uma proposta inovadora com ideias diferentes, então tem de estar errada, tem de ser bloqueada. Pronto, fica aqui uma pequena reflexão acerca do conservadorismo académico. Se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham lá, porque é importante para fazer crescer o canal. E cumprimentos filosóficos.